E se fôssemos um cérebro numa vasilha? Assim, o Putman escreve: eis uma possibilidade de ficção científica discutida pelos filósofos. Imagine se um ser humano, pode imaginar que é você mesmo, foi sujeito a uma operação por um cientista perverso. O cérebro da pessoa, o seu cérebro, foi removido do corpo e colocado numa cuba de nutrientes que o mantém vivo. Os terminais nervosos foram ligados a um supercomputador científico que faz com que a pessoa de quem é o cérebro tenha a ilusão de que tudo está perfeitamente normal. Parece haver pessoas, objetos, céu, mas realmente tudo que a pessoa, que é você, está experimentando, é o resultado de impulsos eletrônicos deslocando-se do computador para os terminais nervosos. O computador é tão esperto que, se a pessoa tenta levantar a mão, a retroação do computador fará com que ela veja e sinta a mão se levantando ou sendo levantada. Mais ainda, variando o programa, o cientista perverso pode fazer com que a vítima experimente ou se alucine com qualquer situação ou ambiente que ele deseje. Ele pode também apagar a memória com que o cérebro opera, de modo que a própria vítima lhe parecerá ter estado sempre neste ambiente. Pode mesmo aparecer a vítima que ela está sentada e a ler essas mesmas palavras sobre a divertida, mas completamente absurda suposição de que é um cientista perverso que remove os cérebros das pessoas dos seus corpos e os coloca numa cuba de nutrientes que os mantém vivos. Os terminais nervosos é suposto estarem ligados a um supercomputador científico que faz com que a pessoa de quem é o cérebro tenha a ilusão de que, quando este tipo de possibilidade é mencionado numa conferência sobre a teoria do conhecimento, o propósito, evidentemente, é levantar de uma maneira moderna o clássico problema do ceticismo relativamente ao mundo exterior. Como é que você sabe que não está nesta difícil situação? Mas a situação difícil é também um dispositivo útil para levantar questões sobre a relação entre a mente e o mundo. Em vez de ter apenas um cérebro na cuba, podíamos imaginar que todos os seres humanos, talvez todos os seres sencientes, são cérebros numa cuba, ou sistemas nervosos numa cuba, no caso de alguns seres apenas com um sistema nervoso mínimo considerado já como senciente. Naturalmente, o cientista perverso teria de estar de fora. Estaria? Talvez não haja nenhum cientista perverso, talvez, embora isso seja absurdo, aconteça simplesmente que o universo consista no mecanismo automático cuidando de uma cuba cheia de cérebros e sistemas nervosos. Agora suponhamos que o mecanismo automático está programado para nos transmitir uma alucinação coletiva em vez de uma quantidade de alucinações individuais não relacionadas. Assim, quando me parece estar a falar consigo, assim parece que você não tem ouvidos reais, nem eu tenho uma boca e língua reais. Antes, quando eu produzo as minhas palavras, o que acontece é que os impulsos referentes deslocam-se do meu cérebro para o computador, que ocasiona que eu ouça a minha própria voz pronunciando essas palavras e sinta a minha língua mover-se. E que você ouça as minhas palavras, me veja falar. Nesse caso, estamos, num certo sentido, realmente em comunicação. Não estou enganado sobre a sua existência real, apenas sobre a existência do seu corpo e do mundo externo fora dos cérebros. De um certo ponto de vista, nem sequer importa que o mundo inteiro seja uma alucinação coletiva, porque afinal você ouve realmente as minhas palavras quando eu falo com você, mesmo que o mecanismo não seja o que supomos que ele é. Evidentemente, se fôssemos dois amantes fazendo amor, em vez de apenas duas pessoas levando a cabo uma conversa, então a sugestão de que se tratava apenas de dois cérebros numa cuba podia ser perturbadora. Quero agora por uma questão que parecerá muito tola e óbvia, pelo menos para algumas pessoas, incluindo alguns filósofos muito sofisticados, mas que nos levará a autênticas profundezas filosóficas bastante rapidamente. Suponha-se que toda essa história era de fato verdadeira. Poderíamos nós, se fôssemos assim cérebros numa cuba, dizer ou pensar o que éramos? O experimento mental do cérebro numa cuba pretende mostrar que não só o corpo é desnecessário para a experiência e a cognição, como também ele pode ser substituído por um software rodando adequadamente num hardware. Entretanto, que tipo de argumento poderia ser oferecido a tais pessoas que, neste mundo imaginário descrito anteriormente, acreditam ser cérebros numa cuba? Putnam responde da seguinte forma: mesmo que essas pessoas possam pensar e dizer qualquer palavra que nós pensamos ou dizemos, não podem referir-se ao que nós nos referimos. Em particular, não podem dizer ou pensar que são cérebros numa cuba. Putnam também é conhecido especialmente na filosofia da mente pela formulação clássica do que se denominou de existencialismo semântico.
Para que isso fosse possível, suas críticas dirigiram-se principalmente ao solipsismo metodológico, segundo o qual o conhecimento do significado de uma palavra e o conteúdo de nossos estados mentais seriam determinados exclusivamente por situações cerebrais. Assim, o experimento do cérebro numa cuba procura atacar a versão de que os estados mentais corresponderiam a eventos mentais sem nenhuma relação com os fatores ambientais ou sociais. Gostou do conteúdo? Então curta, comente, compartilhe e salve. Pode assistir novamente numa outra oportunidade. Hasta la vista, babes, e até a próxima.